Boa tarde a todos, boa tarde, queridos irmãos. Mais uma vez estamos aqui na reunião pública doutrinária da FABEM, mais uma tarde de sábado, que vamos estudar, aprender um pouco mais do Evangelho e da doutrina espírita. E para iniciar a nossa tarde, vamos convidar a Andressa para a nossa leitura preparatória. Boa tarde, Fátima. Boa tarde a todos. Boa tarde, querida. Vamos fazer a lição no livro Vinha de Luz, Psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A lição é 79, em combate. Ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. Paulo. Hebreus, capítulo 12, versículo 4. O discípulo sincero do Evangelho vive em silenciosa batalha no campo do coração. A princípio, desenrola-se o combate em clima sereno, ao doce calor do lar tranquilo. As árvores das afeições domésticas amenizam as experiências mais fortes. Esperanças de todos os matizes povoam a alma, nem sempre atenta à realidade. Falam os ideais em voz alta, relativamente às vitórias por vindouras. O lutador domina os elementos materiais e não poucas vezes supõe consumado o triunfo verdadeiro. O trabalho, entretanto, continua. A vitória do espírito exige esforço integral do combatente. E mais tarde, o lidador cristão é convidado a testemunhos mais ásperos, compelido à batalha solitária, sem o recurso de outros tempos. A lei de renovação modifica-lhe os roteiros, subtrai-lhes as ilusões, seleciona-lhes os ideais. A morte devasta-lhe o círculo íntimo, submete-o ao insulamento, impele-o à meditação. O tempo impõe retiradas, mudanças e retificações. Muitos se desanimam na grande empreitada e voltam medrosos às sombras inferiores. Os que perseverarem, todavia, experimentarão a resistência até ao sangue. Não se trata aqui, porém, do sangue das carnificinas, e sim dos laços consanguíneos que não somente unem o espírito ao vaso corpóreo, como também o enlaçam aos companheiros de séquito familiar. Quando o aprendiz receber a dor em si próprio, compreendendo-lhe a santificante finalidade, e exercer a justiça ou aceitá-la acima de toda a preocupação dos elos consanguíneos, estará atingindo a sublime posição de triunfo no combate contra o mal. Graças a Deus. Graças a Deus. Agora a Carlinha vai fazer a nossa prece inicial. Boa tarde, Fátima. Boa tarde, querida. Boa tarde, amigas. Boa tarde, amigos. Agradecidos pela linda leitura que nos convida ao bom combate, aquele que fortalece a nossa resistência, a nossa resiliência no caminho da perfeição ao qual cada um de nós está destinado. Assim, vamos no silêncio de nossos corações fazer o nosso agradecimento ao nosso Pai, a Jesus, pelo dia de hoje, pela oportunidade de nosso encontro nesta tarde. Senhor, abençoe a cada coração, abençoe o nosso palestrante, que ele seja iluminado por teus emissários de luz, e que nós possamos receber os ensinamentos dessa tarde e doarmos o nosso amor, irradiando paz, esperança e alegria uns aos outros, no intercâmbio de fraternidade cristã,
como nos ensinou o nosso Mestre Jesus, e é o que Ele espera de nosso encontro nessa tarde. Assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Bom, meus amigos, vamos lembrar da nossa água. Quem quiser pegar o seu copo de água, sua garrafinha de água, porque durante a reunião também depois temos o momento do passe, e a espiritualidade pode nos ajudar com a água fluidificada. Bom, o palestrante de hoje já é amigo da FABEM, já é nosso amigo, já está sempre conosco, é o César Sátiro Santos, que é o presidente do Centro Espírita Chico Xavier, em Sherbrooke, Canadá. E o César é um querido nosso que nos atende sempre. E hoje vai falar no tema lutar ou perder. Boa tarde, César. Boa tarde, Fátima. Boa tarde a todos. Um abraço. Boa tarde, querido. Obrigado pelo convite. Você sempre será bem-vindo na FABEM, com as suas palestras que nos esclarecem tanto, que nos emocionam, né? E que hoje não vai ser diferente. Muito frio aí? Pois é, estamos começando a sair do inverno, né? Mas ainda está 3, 4 graus, aos pouquinhos vai esquentando. Ah, O verão pode chegar a 35 graus, mas dura um dia, então... um dia. Tem que Tem que aproveitar, né, esse um dia. aproveitar. Mas está Então, tudo bem, graças a Deus. Aos pouquinhos vamos indo. que bom. Eu te falei que eu ia estar numa cidade perto de Vila Velha, mas que é frio aqui também à noite, né? Tá fazendo aqui 18 graus, é uma graça para gente. 18 graus é verão para você, mas para a gente, né? Que E aqui à delícia. noite está fazendo 18 graus, é Pedra Azul, lembra que eu te falei? Nome bonito esse. Então, pois é. Um dia você vai conhecer, Deus quiser. Deus quiser. Então, hoje, agora eu passo para você falar para a gente sobre lutar ou perder. Tá bom, meu querido? Obrigado. Obrigado, Fátima. Obrigado a todos. Bom, meus irmãos, que Jesus nos ilumine, nos abençoe, que os nossos benfeitores da vida maior possam nos envolver nestes momentos, nos nossos lares, nas nossas vidas, que nós possamos ter, nestes momentos em que estaremos juntos, a oportunidade, né, de ter ao nosso lado estes amigos queridos que nos envolvem sempre. Que nós possamos aproveitar esses momentos para receber as intuições, receber, né, as indicações que necessitamos para as nossas vidas. Assim como para orar pelos nossos, né, pelos nossos entes queridos, pelos nossos amigos, por este planeta, para que nós possamos viver em paz, né, e encontrar caminhos de paz para toda a humanidade. Nós líamos recentemente no livro Chico Xavier, O Médium dos Pés Descalços, de Carlos Bacelli, na lição 75, um comentário que o autor escreve a respeito de um repórter que uma vez questionou o Chico, perguntando-lhe: acho estranho que o senhor tome tantos remédios, né, tantos comprimidos por dia, parece até que tem medo de morrer. E Chico Xavier responde a este repórter, né, dizendo: olha, meu filho, a reencarnação, nascer de novo, reencarnar, período, sobretudo, inicial da reencarnação, é como se o espírito estivesse doente. Porque é um período de muita fragilidade, é um período em que nós estamos muito vulneráveis ao exterior, às influências exteriores.
E é um período no qual nós podemos ser influenciados, ser talhos perigosos. E ele completa dizendo, no meu caso, né, eu sei que morrer significará entrar novamente na fila da encarnação, porque nós estamos muito longe do nosso objetivo. Então, para que morrer se eu terei que voltar? Para que morrer se eu devo aproveitar ao máximo a oportunidade que eu tenho? Eu quero aproveitar todos os dias para trabalhar, para aprender, para crescer, porque de todo modo eu sei que partindo eu terei que voltar. Como sempre, né? Em tudo que disse, em tudo que viveu, em tudo que nos deixou como exemplo, Chico Xavier, mais uma vez, nos dá uma lição de uma grande sabedoria. E nós nos lembramos que no livro O Consolador, questão 228, Emmanuel diz que, obviamente, não é possível que nós alcancemos a autoiluminação em apenas algumas poucas encarnações. Nós temos um longo caminho a fazer. As lições devem ser repetidas inúmeras vezes, até que sejam incorporadas. Então, é óbvio que nós temos que desenvolver, né, capacidades como a inteligência, o discernimento, a compreensão profunda da vida, e nós temos, finalmente, nos diz ele, que aplicar os ensinamentos do Cristo, integrá-los em nós. E aí sim, talvez nós alcancemos o estado de plena iluminação daqueles que são os espíritos redimidos diante da lei divina. Nós, muitas vezes, quando começamos a estudar a doutrina e vemos este raciocínio, né, que o Chico nos colocou, dizendo, eu não tenho medo de morrer, eu tenho medo de nascer, né, porque cada reencarnação é um recomeço de aprendizado, é um novo dia de trabalho. E cada encarnação, na verdade, não é nada mais do que um dia de trabalho, no qual, se nós fizermos a conta, sobra muito pouco, na verdade. Se pegarmos uma pessoa de 75 anos, por exemplo, façamos a contabilidade da nossa vida se temos 75 anos. Nós temos 1/3, mais ou menos, dormido, né? Porque são 8 horas por dia, 1/3 de cada dia. Então, são 1/3 de 75 anos. São 25 anos dormindo. Se você colocar 25 anos de preparação, porque nós começamos a nos entender como gente lá aos 14, 15 anos, né? 16, 17, e neste momento começam os questionamentos de decisão de vida, estudo, relações de construção de família, etc., etc. Escolher uma profissão, se formar para essa profissão. Então, você tem 25 anos, mais 25 são 50 anos. Então, nós podemos praticamente dizer que são 50 anos que nós não usamos necessariamente em construção de coisa alguma de espiritual. Óbvio que podemos começar mais cedo, né, na mocidade espírita, mas nós sabemos que nem sempre ir à mocidade espírita significa uma compreensão profunda das coisas. É um início, né? É um começo de trabalho, de aprendizado. Quizá possa ser, né, para alguns espíritos, um momento já de solidez. E na resposta que deu ao repórter, Chico comenta, né? No meu caso, meu filho, até lá para os 17, 18 anos, quando eu encontrei a doutrina espírita, e ela começou a guiar o meu caminho, eu me senti mais protegido, porque neste momento eu reassumi o conhecimento que eu tinha necessidade para proteger a minha encarnação. Mas, muitas vezes, isso vai chegar mais tarde para muitos de nós. Muitos nem terão acesso a esse conhecimento. Então, uma vida é um dia de trabalho. E um dia que se divide em preparação, descanso, e algumas horas são atribuídas
para fazer, construir e aprender. Então, nós estamos diante, né, de um questionamento muito sério. Para nós espíritas, o tempo é um recurso precioso, sobretudo quando nós entendemos qual é o propósito da nossa vinda a este planeta. Quando nós começamos a refletir nas grandes lutas que temos que enfrentar. Nós sabemos que trazemos do nosso passado grandes conflitos, grandes traumas, grandes desafios. Para muitos de nós, a reencarnação não é mais do que uma oportunidade de dar um passo, às vezes, à frente, mudar alguns condicionamentos que continuam controlando o nosso psiquismo há gerações, há séculos. Então, nós estamos enfrentando o homem velho de que falava o apóstolo Paulo, mas nós espíritas estamos conscientes disso. Há milhares de irmãos que não estão. Estão simplesmente reproduzindo o passado tal e qual. Nós carregamos no nosso psiquismo a força do homem velho. Nós carregamos no nosso psiquismo a força tremenda que nós acumulamos nos nossos hábitos e nas nossas atitudes do passado. Nós colocamos e acumulamos muita energia no nosso egoísmo, no nosso orgulho, na nossa vaidade. E hoje, quando nos damos conta do combate que temos diante de nós, não é de surpreender que nós nos sintamos muitas vezes desencorajados, né? Então, nós olhamos o combate e estamos diante de um gigante. Mas esse gigante foi criado por nós mesmos, né? O nosso orgulho, o nosso egoísmo, eles são forças vivas que controlam a nossa vida. E controlam nossos pensamentos, nossos sentimentos. E é muito natural que, à medida que nós evoluímos, que nós nos apropriamos da nossa encarnação, nós sejamos confrontados por estes combates. Então, a propagada reforma íntima que nos fala o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Sede Perfeitos, é, na verdade, um convite a este trabalho de renovação espiritual, de luta, de trabalho, né, que nós temos diante de nós. Não viemos a esta encarnação para férias. Então, Emmanuel nos diz, né, numa belíssima lição, que é exatamente o título da nossa reflexão de hoje, Lutar ou Perder, ele nos fala exatamente deste trabalho imenso que nós temos diante de nós. Este trabalho de renovação, de construção, de refazer nossos caminhos diante da providência divina. E muitas vezes, como nos diz o Livro dos Espíritos, nós precisamos apenas de vontade. Nos sentimos, às vezes, desencorajados, né? Nós tentamos, alguns dias, vencer o hábito da cólera, ou diríamos melhor, o vício da cólera. E tentamos um dia, tentamos dois, e aí explodimos de novo. E já nos desanimamos. E voltamos, né, com esse desânimo ao patamar inicial, dizendo para nós mesmos, não é possível. Tentamos vencer, né, o apego à sexualidade desregrada. E tentamos alguns dias e logo desanimamos. Tentamos vencer o nosso apego ao dinheiro, ao poder, à fama, ao reconhecimento, e tentamos por um pouco de tempo e logo deixamos o combate. Então, nos diz o Livro dos Espíritos, né, nas questões relativas às paixões, lá na terceira parte, que nós estamos diante de um combate que exige vontade. E o benfeitor espiritual que responde ao codificador diz: e quão poucos de vocês fazem esforços. São necessários
apenas alguns poucos esforços. Mas quão poucos dentre vós fazeis, né, esse esforço. Manter este combate, meus irmãos, é trabalho de uma vida. É preciso consciência, é preciso que nós entendamos exatamente o que estamos fazendo aqui. Nós temos uma vida que muitas vezes nos levará a combates sangrentos. Nos diz Emmanuel na belíssima mensagem que foi lida hoje, né, do texto de Paulo aos Hebreus, ainda não resististes até o sangue? E Emmanuel nos diz, né, que é quando nós confrontaremos as nossas ligações afetivas, emocionais, para afirmar a nossa convicção no Evangelho e na vida imortal, mas é também o símbolo da luta de um apóstolo que sangrou, literalmente, para enfrentar o homem velho que havia nele. E ele servirá para nós, né, nos séculos que se seguiram, como um exemplo, como um parâmetro, um paradigma de transformação, assim como Maria de Magdala, Mateus, Zaqueu, né, e tantos outros, Simão Pedro, extraordinário apóstolo, né, que foi Simão Pedro, este gigante da fé, tantos espíritos que nos deixaram a marca deste combate, porque é um combate, né, é um combate. E Emmanuel nos diz que seria de nós outros se falhassem a lição e o sofrimento, nossos beneméritos libertadores. Então, nós estamos num combate, e este combate tem que ser consciente. Nós temos que saber que estamos num combate. Nós temos que ter plena consciência que estamos numa luta. E qual é o propósito desta luta? A que serve esta luta? Por que que eu devo lutar contra os meus instintos quando todo o mundo ao meu redor diz: assuma quem você é, seja quem você é, assuma o lado escuro da sua alma. E nunca completam a frase dizendo: saiba quem você é para que você possa mudar. Não tenho ouvido isso. Saiba quem você é para que você saiba com que monstro está lutando. Também não tenho ouvido isso. Assuma quem você é. Assuma o lado escuro da sua personalidade. Finalmente você é assim. Se Deus te fez assim, deve ser culpa dele. Então é aí que as trevas nos levam aos sofismas, né? Para nos convencer a perdermos a batalha sem sequer lutarmos. E esta é a boa estratégia, né? Que vem lá dos antigos manuais de estratégia, né, da China e de tantos outros, de tantas outras culturas antigas. O ideal é você convencer o seu inimigo de que você é tão forte que é melhor nem lutar. E é isto que o mundo tem feito conosco. Nem tente, assuma quem você é, aceite os seus defeitos, assuma aquilo que está dentro de você. Nunca nos dizem, completando a frase, lute contra este homem velho que você está reconhecendo. Sim, é preciso saber que você é doente para pedir ajuda ao médico, foi o que o Senhor nos disse. Eu vim para aqueles que não são sãos, para aqueles que precisam de médico, para estes eu vim. Mas para isso é preciso que nós reconheçamos a nossa condição de necessitados. Então, tomemos muito cuidado, meus irmãos, porque o mundo de hoje não entende frases como esta de Emmanuel. Rejubila-te, assim, em face das lutas que te visitam o coração. Rejubila-te assim, em face das lutas que te visitam o coração. Como assim? Conflito, estresse, sofrimento, para repelir meus desejos, minhas pulsões,
Meus apegos? Não, de jeito nenhum. Como eu vou me rejubilar disto? Pelas lutas que visitam o meu coração, mas estas lutas são um sinal de que nós estamos no caminho. Estas lutas são um sinal de que nós fizemos aquilo que Jesus esperava. Aquele que diz que quer vir após mim, mas que não toma a sua cruz e não me segue, como? Ele diz que quer vir após mim. Aquele que quiser, tome a sua cruz. E a nossa cruz, por ora, meus irmãos, é o combate contra nós mesmos. A nossa cruz é a luta terrível que nós temos que enfrentar até o sangue com as nossas imperfeições, que são muitas, que foram cultivadas carinhosamente por cada um de nós ao longo de milênios. Então, não nos surpreendamos diante da amplitude da luta. É a luta que nos cabe. E se nós construímos um monstro, nós podemos destruí-lo. É isto que a doutrina nos diz. Então, Emmanuel usa nesta lição belíssima, né, imagens que nos dizem o barro precisa ir ao forno, né? A cerâmica, se ela não for aquecida no forno, ela não ganhará poder e resistência. Né? E ele nos diz, quem goza despreocupado na vestimenta da carne, costuma encontrar a realidade em forma de monstro e persegue a vida. Notemos bem as palavras deste extraordinário mestre da espiritualidade. Quem goza despreocupado na vestimenta da carne, quem passa a vida na flauta, costuma encontrar a realidade em forma de monstro e persegue a vida. Então, nós já fizemos isto muitas vezes, meus irmãos. Para acordar da nossa despreocupação em meio a terríveis compromissos espirituais. Diz-nos o benfeitor, todavia, quem aprende na rude escola dos obstáculos, mais tarde surpreende feliz a fonte divina da vida abundante. Conversávamos esta semana com uma colega de trabalho e ela comentava o comportamento de um aluno, dizendo que ele estava meio turbulento esta semana. E ela nos disse, você acha? Ele me falou assim, César, eu não estou numa prisão. Né? Você fala e quer que eu me comporte como se eu estivesse numa prisão. E eu perguntei, o que você disse? Ela falou, escutei e fiquei quieto. Falei, não, você vai dizer para ele o seguinte, olha, meu querido, tem prisões que são voluntárias, tem prisões que não. A escola é uma prisão, que liberta depois, que te abre portas, caminhos, perspectivas, opções. Você escraviza, você fica numa prisão por hora, que limita seus movimentos, que limita seu uso do tempo, que limita seus prazeres, te obrigando a esforços. Mas mais tarde você será livre. Você poderá escolher sua vida. No entanto, se você não leva a escola a sério, porque ela te parece uma prisão, mais tarde você acabará numa prisão. Na prisão da falta de opções, de trabalhos difíceis que você não terá opção, terá que aceitar porque é o único que te cabe. Ah, eu não pensei nisso, César. Não pense. Não é a sabedoria do César, é a sabedoria da doutrina espírita. Isso eu não falei porque ela não conhece espiritismo. É outro privilégio nosso. Então, é assim o que o mentor está nos dizendo.
aqueles que passam a vida, né, despreocupados, que não aceitam o forno dos obstáculos, não ganham resistência, não ganham poder, não crescem na vida, né? Continuarão sempre adolescentes eternos, crianças espirituais, porque não aceitam o peso das lutas, dos obstáculos, né? Nós estamos num curso primário de experiência iluminativa, né? E nesse início, muitas vezes, nós precisamos de consolo, de apoio, de amparo das pessoas, mas aqueles dentre nós que já entendemos que a vida é combate, nós sabemos que é preciso seguir os passos do Mestre, que é preciso aceitar o fardo das nossas lutas, porque nós não temos ilusões. Não é um fardo que foi posto nos nossos ombros por Deus, mas por nós mesmos. Há séculos nós estamos escolhendo o jugo pesado, a canga pesada, quando o Mestre nos oferece, há 2000 anos, o jugo leve, da fraternidade, do amor, do entendimento, da compreensão. Então, nós estamos, né, numa luta de crescimento. E diz-nos o benfeitor, por agora, meu amigo, emergindo laboriosamente da selva dos impulsos, caminhamos na direção do divino, à maneira da corrente de água viva no rumo do oceano. Emergindo, saindo laboriosamente da selva dos impulsos. É o benfeitor nos falando hoje no nosso estudo pela manhã, uma colega nos lembrou que André Luiz fala, né? Que nós levamos mais de 1 bilhão e 500 milhões de anos para chegar à condição racional. É muito chão, meus amigos, é muito caminho. E nós estamos começando a sair dessas faixas da animalidade em que somos controlados pelos nossos impulsos. E o pior, em muitas das nossas encarnações, descobrindo o livre-arbítrio, nós dissemos para nós mesmos, poxa, eu não vou controlar meu impulso, eu vou satisfazê-lo das maneiras mais inteligentes possíveis. E aí complicamos mais as coisas. Então, transformamos o que era impulso e instinto natural em paixões, né? Acrescentando ao impulso e ao instinto a vontade consciente da nossa liberdade. Então, nós estamos saindo, né, destas faixas, tomando consciência da nossa condição. Nos diz Emmanuel, imprescindível não fugir ao movimento incessante, centralizando-nos no objetivo. Movimento incessante nós poderíamos trocar por luta incessante. Toda vacilação é demora. Olha o que nos diz o mentor. É ficar parado na condição infeliz. Toda retenção na angústia é estacionamento ruinoso. Então, nós começamos a entender nestas palavras do mensageiro que não adianta ficarmos tristes, que não adianta nos angustiarmos, que não adianta corrermos da luta. Nos diz ele, toda fuga é permanência no vale sombrio. E para que a ação esteja revestida de mérito e santidade, o trabalho no bem, com a sublimação da inteligência, ser-nos-á testemunho de cada instante. Dormimos através dos séculos sucessivos, nas impressões primitivistas da carne, isto é, a expressão da mais pura verdade da nossa condição. Dormimos através dos séculos nas impressões primitivistas da carne, dos nossos instintos, à maneira do seixo incrustado na serrania agreste, agora na grande espiral de nossa ascensão, atormentados pelas exigências do plano inferior e constrangidos pelas determinações das esferas mais altas, cabe-nos aprender, aplicar,
avançar e subir, auxiliando a todos, por intermédio das possibilidades com que a experiência nos felicita. Atormentados pelas exigências do plano inferior, são as forças que acumulamos na alma por milênios na nossa evolução, e que ora representam para nós um obstáculo entre as determinações das esferas mais altas que nós já conhecemos, ou começamos a conhecer. Nós sabemos que somos prisioneiros, não sabíamos. Isto já é um imenso passo na nossa evolução. Até ontem ignorávamos que tínhamos correntes. Hoje nós sabemos. Mas saber que temos correntes não significa liberdade. É só o primeiro passo. Então, nós sabemos que há homens livres que já se livraram destas correntes, das paixões, das impressões primitivistas da carne, né? Como nos diz Emmanuel, dos condicionamentos inferiores, dos instintos que ainda nos controlam. E quando nós olhamos para Eurípides Barçanufo, para Bezerra de Menezes, para Caibar Schutel, para Anália Franco, para Batuíra, para Chico Xavier, nós sabemos que há irmãos nossos que já se livraram de muitas correntes. Nos diz, né, o benfeitor, nós estamos presos entre essas duas tensões. E é por isso que muitos irmãos nossos abandonam o combate. Porque viver este estado de tensão permanente é muitas vezes terrível. Exige uma vontade de aço. Porque são tensões na nossa alma, agindo o tempo todo. Há dias em que nos sentimos fortes, vitalizados, capazes de estar no controle. E há dias que nos sentimos quase que sequestrados por essas forças terríveis que agem em nós. Mas não desistir, continuar. Aguentar a tensão entre o homem novo que anseia por nascer e o homem velho que quer assumir o controle a todo custo. Então nos diz o benfeitor, certamente a vitória permanece ainda infinitamente distante. A nossa hora, portanto, só admite uma conclusão: lutar ou perder. A vitória permanece ainda infinitamente distante. Teremos que aguentar por muito tempo a tensão entre estes dois combates, entre estes dois polos do mesmo combate. A nossa hora, este momento em que estamos encarnados, em que temos consciência de quem somos, em que entendemos o combate no qual estamos implicados. Esta hora, para nós, só admite uma conclusão: lutar ou perder. Lutar é perseverar no posto de trabalho que o Senhor nos confia, superando todas as inibições, com esquecimento de todo o mal e valorização de todo o bem. Perseverar no trabalho que o Senhor nos confia. Madre Teresa venceu a miséria do mundo? Não. Mas ela
cuidou de cada miserável que encontrou. E cada um que ela cuidou era um a menos na fila da miséria. Ela sabia que só existia uma opção: lutar ou perder. Se nós, porque não somos capazes de obter todo o resultado que queremos, desistimos do combate, acabou. Nós perdemos. Se nós, por não conseguirmos as virtudes que almejamos, deixamos de lutar, acabou. Nós nunca conseguiremos. Perder, nos diz Emmanuel, é recuar com indefinível adiamento da realização divina a que nos propomos atingir. Então, parar o combate é em si uma perda. Porque é exatamente na natureza disto, de combater em permanência, que está o segredo da construção do homem novo. É suportar esta tensão todos os dias e prosseguir. É cair e levantar. Mas se eu caio e fico, acabou o combate. Enquanto nós nos levantamos, enquanto nós nos arrastamos, se necessário for, para enfrentar o homem velho, e ele nos derrubará muitas vezes, nós caímos nas nossas armadilhas todos os dias. Mas se nós desistirmos e não reconhecermos humildemente que precisamos recomeçar o combate acabou. E nós recuamos e adiamos para sabe Deus quando a realização. Então é isto que Chico Xavier queria dizer àquele rapaz que perguntou a ele: o senhor parece que tem medo de morrer? Não, meu filho, eu tenho medo de nascer. E para que morrer se eu vou ter que voltar? Enfrentar tudo de novo? Eu vou aproveitar ao máximo a experiência que eu tenho agora. Ou seja, eu vou combater até o fim. Eu vou prosseguir o combate. Eu vou trabalhar até o fim. Num certo momento, diz Emmanuel nesta mensagem, e tenho a impressão que ele a escreveu diretamente para o Chico: não dispomos, em razão disso, de outra mensagem mais eloquente de amor a dirigir-te, além do não temas, que o amigo celeste nos endereçou há quase 20 séculos. Não temas. Prossegue. Dê mais um passo. Caminhe mais um pouco. Se não puder ficar de pé, ajoelhe, mas não pare. Se não puder ficar de joelhos, se arraste, mas não pare. Sobretudo, não temas. Porque nós já estamos no nosso combate, no bom combate. Nós já sabemos, né, que estamos combatendo por algo que vale a pena. Então, nos diz o mensageiro, não temos outra mensagem de amor, senão aquela que o Mestre nos deu há 20 séculos. Não temais. Eu venci o mundo. Isto é muito poderoso, meus irmãos, porque é exatamente este o combate no qual nós estamos. É este o combate entre as esferas superiores que nós já vislumbramos e o mundo que ainda nos habita. E ele nos diz: não temais, eu venci o mundo. Como a dizer-nos: se eu conseguir, vocês conseguirão. Mas qual é a condição para conseguir? Qual é a condição para conseguir?
é jamais deixar o combate. Quantos irmãos se perdem? Quantos de nós nos perdemos? Porque deixamos o combate desanimados, não confiando que a espiritualidade nos enviará os recursos. Nos diz Albano Couto, numa belíssima mensagem, no livro Ceareiros de Volta, os fantasmas da mente, que nós, se temos que enfrentar estas lutas terríveis contra as tentações que assediam aqueles que viemos para a busca da realização espiritual, Deus nos deu os recursos e a força necessária para isso. Nós temos em nós os meios. Então é preciso, muitas vezes, sangrar, mas confiar que Deus nos enviará os recursos, que os espíritos superiores nos auxiliarão no combate. Mas muitas vezes, meus irmãos, eles nos deixam sermos testados para que nós possamos avaliar nossas forças. Como nos darão mais responsabilidade se caímos ao primeiro obstáculo? Como confiarão em nós em empreitadas mais difíceis se não vencemos as primeiras etapas? Há momentos em que nós teremos a impressão de estarmos sós, mas não é verdade. São momentos como o daquele aluno que se preparou para um exame. O professor esteve ao lado dele o tempo todo, o ajudou, o preparou. E no momento em que você entrega a prova, você pode ficar do lado torcendo pela pessoa, mas ela precisa fazer a prova. Então, muitas vezes, os benfeitores estão nos acompanhando, aguardando que tenhamos a capacidade de vencer nosso orgulho, nosso egoísmo, não de uma vez, mas pequenos desafios que se apresentam. Como eles poderão nos confiar maiores tarefas se não vencemos sequer as primeiras etapas? Então, nós estamos, diante de uma série de combates, mas é preciso saber como lutar. Ninguém entra numa luta não se dando as ferramentas para lutar, e o conhecimento espírita é o primeiro recurso que nós temos. O segundo é confiarmos nos nossos mentores e benfeitores espirituais. Uma amiga nos dizia esse dia que lutou em alguns momentos da sua vida contra a cólera, e que num certo dia, muito consciente de que estava sendo manipulada espiritualmente, ela se pôs em oração e pediu humildemente aos seus amigos espirituais que a socorressem. E ela disse: caiu sobre mim como uma água que lavou aquilo tudo. Mas é preciso humildade. Nós não vamos ganhar este combate, meus irmãos, só com as nossas forças. É preciso humildade, é preciso reconhecer que nós precisamos do amparo, do auxílio daqueles que sabem mais. No livro O Consolador, na questão 119, perguntam como devemos proceder para dilatar nossa capacidade espiritual. E ainda uma vez o benfeitor Emmanuel responde: ainda não encontramos uma fórmula mais elevada e mais bela que a do esforço próprio, dentro da humildade e do amor. No ambiente de trabalho e de lições da terra, onde Jesus houve por bem instalar a nossa oficina de perfectibilidade para a futura elevação dos nossos destinos de espíritos imortais. A resposta tem 3 linhas e dá 6 meses de reflexão e de estudo, meus irmãos. Ainda não encontramos uma fórmula mais elevada e mais bela que a do esforço próprio, se queremos aumentar
a nossa capacidade espiritual. Dentro da humildade, porque como falamos agora de pouco, sem humildade nós não reconhecemos quem somos. Sem humildade nós não sabemos da nossa condição de espíritos orgulhosos, egoístas e vaidosos. Sem humildade nós não temos a capacidade de dizer: Pai, me ajuda. Pai, venha em meu socorro, me envia o teu auxílio, porque minhas forças estão enfraquecidas. Sem humildade é impossível este combate. Mas nos diz ele, dentro da humildade e do amor, porque nós temos caído, meus irmãos, ao longo dos séculos, quase sempre pelos abusos das paixões e da inteligência. E só o amor pode nos salvar, mesmo quando caímos. Porque o amor significa honestidade de propósito. Você pode errar, mas se você ama e tem humildade, você está salvo. Você está salvo. Porque você poderá retomar o caminho. Quem ama e guarda a humildade está salvo, mesmo quando erra, mesmo quando cai. Porque quando cai, não caiu tentando fazer o mal, porque ama, se equivocou. E se caiu, tem humildade para dizer: me ajude, Senhor, a levantar. Eu caí de novo. Me perdoe. Muitos de nós temos nos perdido justamente porque, ao errarmos e tendo a consciência que temos, sabendo tudo o que sabemos, nós nos tratamos como juízes impiedosos. Mas é porque estávamos sendo orgulhosos. Porque se tivermos humildade, nós reconheceremos o erro. Pediremos perdão à vida, a nós mesmos, a nosso Pai, ao nosso próximo, e recomeçaremos a luta. Então, não conhecemos fórmula mais elevada e mais bela do que a do esforço próprio. Ninguém ganhará o combate por nós, os benfeitores podem vir em nosso auxílio. A doutrina nos auxilia, os benfeitores nos aplicam energias, nos mostram o caminho, nos ajudam a fazer escolhas, mas nós temos que enfrentar os monstros que criamos, não eles. Então, o combate nos pertence a nós. Esforço próprio, pessoal, individual, único. No ambiente de trabalho e de lições da Terra, é aqui, não é junto com os anjos, não é num mundo ideal, é aqui. Este é o campo de batalha, é a Terra. É no meio deste monte de gente diferente com o qual vivemos. Gente que sequer faz ideia que existe espiritismo, mundo espiritual, gente que é materialista, ateu, gente que não tem conhecimento de Jesus. É este mundo onde estamos todos misturados, com percepções, níveis de evolução, de maturidade, de diferenças tão grandes. É nesta escola que são testados os nossos poderes, as nossas capacidades. Como iniciar o trabalho de iluminação, perguntam, a Emmanuel, da nossa própria alma. Esforço individual que deve começar com o autodomínio. Autodomínio. Nos diz ele que estamos saindo das faixas primitivas. Todo o nosso trabalho agora é um trabalho de autodomínio. Como assim? Aceite quem você é. Viva as pulsões que estão dentro de você. Aceite o seu lado sombrio. Aceite e continue preso nas trevas. Nós viemos aqui para um combate. Somos capazes de controlar nossos impulsos? A cólera, a sexualidade, o apego ao dinheiro,
a afetividade descontrolada, somos capazes de não ser ciumentos, invejosos? Autodomínio. Com a disciplina dos sentimentos egoísticos e inferiores. São estes os nossos problemas. Não, nós não viemos aqui para aceitar quem somos. Nós viemos aqui para buscar o que queremos ser. E para isso é preciso negar quem somos. Qual é a virtude por excelência? A abnegação, nos dizem os Espíritos, no Livro dos Espíritos. Com o trabalho silencioso da criatura por exterminar as próprias paixões. Este é um combate que se passa no silêncio das nossas almas. E nos diz ele, nesse particular, não podemos prescindir do conhecimento adquirido por outras almas que nos precederam. Então, estudarmos as grandes vidas, conhecer aqueles que combateram antes de nós, o que disseram, como viveram este combate, quais foram os momentos críticos de suas lutas, de suas provações. Todos eles passaram, meus irmãos, por momentos críticos, em que muitas vezes a própria fé os abandonou, em que tiveram que caminhar por dias, meses, no escuro, mas continuaram, confiando que o Pai, naquele momento, os testava. Como você, meu filho, terá confiança em mim se eu te deixo andar alguns metros no escuro e você recua? É neste momento que nós temos que mostrar fé. Então, meus irmãos, nós estamos, neste combate imenso. E é interessante porque num dos seus escritos, nós temos um antigo general chinês que diz o seguinte: se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Se você se conhece, mas não conhece o inimigo, para cada vitória ganha, sofrerá também uma derrota. Se você não conhece nem o inimigo, nem a si mesmo, perderá todas as batalhas. Então, é este o nosso momento, existencial, conhecer a nós mesmos e conhecermos o nosso inimigo. Sabermos contra o que estamos lutando e lembrar das palavras sábias de Paulo de Tarso, e mesmo do Mestre, que em São Mateus, capítulo 24, falando aos discípulos de tudo o que viria no futuro, de como seriam perseguidos, odiados, entregues pela própria família, pelos amigos, de como seriam sacrificados, ele diz no final: mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, quando Emmanuel nos diz: a vitória ainda está muito longe, mas a nossa condição atual só admite uma conclusão: lutar ou perder. E nós nos referimos à palavra do Mestre: aquele que perseverar até o fim será salvo. Notemos, que Paulo de Tarso também vai dizer a Timóteo, na sua segunda carta, capítulo 4, combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé, agora me entrego à justiça de meu Senhor. Notemos bem, meus irmãos, aquele que perseverar, aquele que insistir no combate, aquele que não abandonar o combate, será salvo. E Jesus não disse aquele que vencer. Paulo de Tarso diz: combati o bom combate. Ele não disse: eu venci. Orgulhosamente. Diz: eu combati o bom combate. Terminei a corrida, estou chegando ao fim. Guardei a fé. Não perdeu a fé. Continuou confiando naquele que é misericórdia, compaixão e amor. Mas ele não disse: eu venci.
Eu combati o bom combate. Qual é o bom combate? É enfrentarmos os monstros que ameaçam o nosso futuro espiritual. É perseverar no combate. É continuar um passo, mais outro. Caímos, levantamos. Não posso levantar, me arrasto. Mas a mensagem que nós temos que dar para a vida e para nós mesmos, para os nossos inimigos. Paulo de Tarso dizia, não combatemos contra o sangue, nós combatemos contra as potestades espirituais, os poderes espirituais, que querem implantar as trevas no mundo. E para isto acontecer, você precisa que aqueles que combatem pela luz deixem o combate. E é isto que nós não podemos fazer nunca. Brilha a vossa luz, disse o Cristo. Ele não disse se escondam. Ele disse, brilha a vossa luz, para que haja luz no mundo. Enquanto vocês não tiverem a própria, olhem para a minha, porque eu sou a luz do mundo. Mas combatam o bom combate, permaneçam na lida, não abandonem o trabalho de renovação espiritual, não abandonem a luta de prosseguir na reforma, na construção do homem novo. Por ora, meus irmãos, e caminhamos para o encerramento das nossas considerações, por ora nós estamos neste imenso campo que é a nossa alma. Em alguns pontos deste campo, nós já fizemos a limpeza, já lançamos algumas sementes. Em alguns outros pontos, nós já vemos mesmo algumas árvores, alguns frutos, mas há ainda muitos espinhos a serem retirados. Plantávamos espinhos, crendo que plantávamos felicidade, para descobrir que eram espinheiros. Semeávamos pedras, crendo semear sementes, e agora precisamos tirar as pedras. O combate prossegue. A vitória pode estar longe, mas ela depende de cada combate, de cada dia, de cada passo que é dado. A única forma de perder é não combater. A única forma de ser derrotado é deixar o combate. E é por isto que nós não podemos deixar o combate. Nunca. Suportar esta tensão terrível dentro das nossas almas faz parte do combate. Essa tensão entre aquilo que ansiamos ser, ansiamos por uma vida nova, ansiamos por esta criatura de luz que mora em nós, mas que tem que enfrentar os poderes das trevas que nós mesmos acumulamos. Então, meus irmãos, nós temos que olhar para aqueles que já venceram esses combates, para ter a certeza de que é possível. Nós temos que olhar para aqueles que enfrentaram a luta terrível contra o egoísmo, o orgulho, ao ponto de darem suas vidas em testemunho da convicção espiritual que carregavam em si. Nós temos que olhar para Francisco de Assis, para Dr. Bezerra, que poderia ter sido um homem rico, um deputado, um homem influente, e que serviu aos pobres, muitas vezes tirando dos poucos recursos que tinha, porque nada acumulou. Nós temos que olhar para a juventude brilhante de Eurípides Barçanufo, para os 75 anos de sacrifício de Chico Xavier, para semear no mundo
estas maravilhas da vida espiritual, que são todos os seus livros, com mensagens como estas que nós lemos e comentamos hoje. Nós temos que olhar para aqueles que venceram os monstros que nós estamos lutando para vencer. Então, meus queridos irmãos, como nos diz uma querida benfeitora espiritual, não há cristãos tristes. Se tivermos amor, se tivermos humildade, temos que combater. E temos que fazê-lo com alegria. Porque até ontem nós estávamos indo embora da casa de nosso Pai. Nós somos, acredito eu, que posso falar por todos nós, somos todos filhos pródigos, voltando para a casa do Pai. O caminho é longo para cada um de nós andou uma distância para longe do Pai. Cada um de nós tem sua própria história, seu próprio caminho, suas lutas a vencer, seus pontos frágeis. Mas cada um de nós já tem a consciência de estar no bom combate. Nós não estamos mais perdendo tempo com as velhas ilusões, querendo as velhas ilusões, nos batendo por elas. Nós estamos lutando para libertarmos-nos das correntes que nos prendem. E um outro benfeitor nos dizia uma certa vez, sabem que a maior tristeza de Jesus, no ato da crucificação, não foi a maldade dos homens. Foi para ele saber que estava pagando um alto preço, com o seu próprio sangue, pela nossa libertação, para que pudéssemos deixar as prisões morais e espirituais em que estávamos. E quando o anjo do Senhor aparece às portas das nossas prisões e abre as grades e diz, você está livre, o Senhor pagou o teu resgate. Nós escolhemos a prisão. Esta é a maior tristeza do cristão, se assim podemos dizer. Nós escolhemos as nossas algemas. Então, meus irmãos, chegou o tempo. O momento é agora. Este é o nosso momento. Este é o nosso minuto de redenção. Não vamos ganhar todos os combates, mas temos que combater até o fim. Para, como Paulo de Tarso, falarmos no final, Senhor, eu deponho aqui minhas armas no meu último suspiro. Perdi algumas batalhas, mas, Senhor, eu combati até o fim. Eu lutei até o fim. E agora eu me entrego à tua justiça. Então, Senhor, faça de mim o que bem te aprouver. Mas eu lutei. E o que nós podemos falar para o Mestre hoje, e o que os nossos benfeitores espirituais esperam ouvir de nós, meus irmãos, é apenas isso. Eu continuarei lutando. Eu continuarei no combate. Eu perseverarei até o fim. Mesmo que eu não ganhe. Mesmo que eu não consiga todas as virtudes. Mesmo que eu não me sinta uma alma redimida. Mas eu combaterei até o fim pela minha alma. Por este Mestre que veio das alturas celestiais pagar o preço da minha liberdade. Liberdade que até agora eu não quis usar. Então, meus irmãos, que nós prossigamos com alegria. Este combate não pode ser feito com tristeza.
Quando nós lutamos contra nós mesmos, nós devemos nos dizer, é por um prazer maior. Quando os atormentadores das trevas falarem, mas por que resistir? Entrega-te aos prazeres, nós diremos não, porque eu almejo um prazer que vocês não conhecem, mas que eu sei que existe. Então, tudo que os nossos benfeitores e o Mestre espera de nós é que nós estejamos no combate até o fim. Porque se permanecermos no combate, meus irmãos, isso significa vitória. Porque a única derrota que pode nos acontecer é abandonarmos a luta. Aí sim, Emmanuel tem razão. Lutar ou perder. Nós escolhemos lutar. Que Jesus nos abençoe, nos ampare, nos proteja e nos guarde sempre no seu amor. Muita paz a todos. Muito obrigada, César. César, a doutrina espírita, ela nos ajuda, nos dá ferramentas para a gente ganhar essa luta, não é mesmo? Muitas Todas ferramentas, elas. né? Então, Só só Chico nos perspectiva, né? deixou... Isso. Mas só Chico nos deixou mais de 500 livros, na verdade. Mas no Livro dos Espíritos, Santo Agostinho deixa ali algumas regras para a gente na questão 919, que são perfeitas para a nossa reforma íntima, né? E ao final de cada dia eu perguntar se eu fiz todo o bem que eu podia fazer naquele dia, e se alguém tem alguma coisa a reclamar de mim nesse dia, né? Se eu magoei alguém, e se a gente se perguntasse isso todos os dias, antes de dormir, com certeza a gente ia acelerar esse processo, né? Mas a gente se deixa levar pelo cansaço, deixa os livros de lado, não quer estudar, não quer, né? Então, mas que a doutrina nos dá as ferramentas para vencermos essa luta, com certeza. Não tem dúvida, Não é né? mesmo? São muitas as ferramentas, e é óbvio, né, que nós tínhamos hoje 1 hora mais ou menos, né? Nós tocamos em alguns aspectos, né? Mas como você lembrou, no Livro dos Espíritos, o próprio Evangelho segundo o Espiritismo, e essas obras maravilhosas, né, que nós temos. Todo dia, né, um dia de ler um pouco, de estudar um pouco, nós temos que nos manter em permanência ligado a essas ferramentas, né? Porque isso nos dá recursos, isso nos dá inspiração, isso nos dá força, solução para muitos problemas, né? Às vezes nós nos sentimos perdidos em face de certos problemas, então é a leitura permanente, é o estudo permanente, né? E certas coisas acontecem, né, Fátima? Eu não sei se nós temos tempo, você me faz um sinal, mas rapidamente, nós temos que tomar muito cuidado, porque a força do homem velho é uma coisa terrível. Ele usa artimanhas as mais diferentes. Num certo momento, nós começamos a cansar dos companheiros, a achar que está muito chato, a desanimar. É o homem velho que vai falando na nossa alma, olha, deixa isso para lá, tem coisa mais divertida para fazer, né? Esses livros parece que falam a mesma coisa sempre. Não, somos nós que estamos nesse momento numa fase ruim, né? É sinal que nós precisamos estudar mais, refletir mais, meditar mais, porque é assim que eles vão, né? O homem velho e os nossos amiguinhos que não querem, né, o avanço da luz, vão nos tirando de combate. Às vezes nós saímos de combate sem sequer perceber que saímos de combate. E é aí que nós temos que tomar muito cuidado. Então, a questão do pensamento, veja que nós nem tocamos nisso, né? A vigilância com o pensamento, a vigilância com as nossas emoções, né? O cuidado que nós temos que ter
com tudo aquilo que cerca a nossa vida. Então, a vontade, né? Isso merece um estudo sobre a vontade. Há todo um universo nesse trabalho de construção, a importância da oração, né? Então, nós temos aí todo um universo de ferramentas, mas que, obviamente, nós vamos explorando aos poucos. E outros Aos companheiros poucos. vão aqui, né, nos trazendo também outras contribuições. Uhum. 1 hora é muito pouco, né, César? Mas, né, já temos aí uma quantidade considerável, né, de Sim. reflexão Uhum. e nós possamos, né, guardar essas reflexões e aproveitar a bênção destes momentos, né? Os espíritos sabem, Sim. li recentemente, né, e é Chico também quem diz numa entrevista, que os espíritos se condoem muito às vezes das nossas lutas. Eles se compadecem das nossas lutas, porque eles já passaram por elas. Sim. Então, eles viveram o que nós estamos vivendo, eles sabem a dificuldade que é esse combate contra si mesmo, né? E nesse sentido, eles estão prontos. Muitas vezes nós nos perguntamos, né, como assim, doutor Bezerra veio aqui dar uma comunicação? Sim, doutor Bezerra. Porque onde houver pessoas sérias, onde houver pessoas que têm sinceridade de coração, onde houver pessoas que estão comprometidas com o trabalho de reforma espiritual, de estudo sério, os benfeitores vão vir. Porque eles vão onde? Vão fazer o quê? Né? Eles vão É ajudar verdade. aqueles irmãozinhos menores que estão tentando. Né? Sim. Então, E quando eles chegam, antes do que eles falam, a gente já capta a energia, né, que eles trazem, que é poderosa, e a gente tem um bem-estar muito grande naquela reunião, naquele momento ali, né, e é é aí que a gente impressionante, sabe né? que não é da gente, né? Não é exatamente. Aham. É aí É que a uma gente sabe emoção que não muito é da forte. gente. Porque é muito É forte, verdade. traz uma Uhum. lucidez muito grande, né? Quando os benfeitores se Sim, aproximam, a gente sente como se nós virássemos um pouco um tipo de super-herói, né? A gente se sim, é sente isso mesmo. fortalecido, a gente vê tudo claro, tudo parece lúcido, né? E aí, quando aquilo É vai embora, a verdade. gente fala, bom, não era meu mesmo. É, exatamente. César, querido, você sabe que eu ficaria a tarde toda aqui com você, conversando, mas a reunião prossegue. Sim, sim. Então, você fique à vontade, se puder permanecer, certo? Mas eu sei que você também tem seus compromissos aí, mas se puder permanecer, a gente te agradece. Mais uma Muito, vez, a Fabem agradece, tá? Por esse carinho, por esse estudo que você trouxe para gente, tá bom? muito E obrigado, agora eu vou Fábio. chamar. Pode falar, querido. Muito obrigado, que Jesus nos abençoe, que nos ampare a todos. Sim. Vamos chamar a Andressa, então, para a nossa prece final. Depois teremos o passe também. Andressa. Ei, Fátima. Então vamos continuar, né? Continuamos em gratidão a Deus por mais esse sábado, por mais esse momento tão edificante, pela palestra que nos trouxe lições, uma lição auxiliadora e proveitosa, aos mentores espirituais que estão conosco, ao Cristo que se faz presente em nossos corações. Que esta paz, que essa felicidade que agora sentimos nesse momento, perdure em nossos lares e nosso trabalho, e nos oriente por toda a nossa caminhada, afastando também de nós os nossos pensamentos, do nosso coração, todas as aflições, toda a vaidade, todo orgulho, todo egoísmo, a intolerância, que muitas vezes nos visita, que a gente possa combater isso, fazer isso um exercício diário, nas nossas ações, que possamos trazer uma proposta de paz,
em nossa vida. Obrigada, Jesus. Nos ampare hoje e sempre, que assim seja.